Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre cada um dos resultados do UFC 303, que teve na luta principal Alex Poatan Pereira contra Iri Prochazka, a revanche entre eles, e vamos direto ao assunto, começando com categoria peso galo. Vinícius Oliveira, o primeiro brasileiro aí da noite, enfrentou Rick Simon. O brasileiro era bastante azarão, eu fui aí de Vinícius, fui com o Xará e deu certo, ele venceu na decisão unânime, então consegui não só fazer uma graninha, mas fiquei muito feliz com a vitória dele, ele realmente mereceu a vitória, foi guerreiro, ele deu um chute baixo ali que ele sentiu muito a perna e ainda assim conseguiu manter a calma, conseguiu voltar bem. Ele foi extremamente agressivo a luta inteira, ele joga os golpes ali com raiva. O Rick Simon, que é um bom lutador, tem boas quedas, só conseguiu 2 quedas durante a luta, inclusive tomou uma, né? Não conseguiu impor o jogo dele. Na verdade, eu acho até que ele errou um pouco, ele deveria ter buscado mais a luta agarrada, ele ficou muito tempo ali no jogo do Vinícius e aí acabou se dando mal. Então, o Vinícius, que não tem nada a ver com isso, fez o jogo dele, aliás, mostrou uma excelente defesa de quedas, né? Porque o Rick Simon tentou 11 quedas e conseguiu só 2, então o brasileiro realmente deu pra ver que treinou e se preparou para esse tipo de jogo, então ele foi muito eficiente, manteve a luta no jogo dele, a luta em pé, conseguiu botar muito volume de golpe, né? Teve bem mais golpes conectados, com muita potência e sendo agressivo o tempo inteiro, andando pra cima. Então o Rick Simon é um bom lutador, era o meu palpite, né? Minha aposta era no Vinícius por conta da cotação, já tinha falado isso aqui, né? Mas meu palpite era no Rick Simon por decisão, só que ele realmente não viu a cor da bola, né? Mesmo o Vinícius sentindo muito a perna ali, ele conseguiu esse excelente resultado. Luta muito boa, começamos bem, né? Depois, categoria peso mosca, o Rei Tsuruya venceu o Carlos Hernandes ali na decisão unânime. Foi uma luta legal, né? Pra quem gosta de luta agarrada ali, muitas trocas de posições e tal. São dois caras habilidosos nessa área, né? Queda pra um lado, queda pro outro, mas não teve realmente muitos golpes conectados, não teve muito dano em si, né? Foi mais ali uma luta, como eu falei, pra quem gosta do birimbolo ali, da luta agarrada, troca de posição e tal. Então eu acho uma luta legal, né? Não acho uma luta ruim, mas não é, como sempre, né? Quando tem muito grappling só, a maioria das vezes pelo menos, né? Não é tão divertido, tão emocionante. Mas enfim, uma luta, sei lá, de 0 a 10, acho que vale uma nota 7 aqui pra essa luta, né? Legalzinha. Depois, peso pesado, Martin Buday e Andrei Arlovski. Quem venceu foi Martin Buday na decisão dividida e aqui o show de horror, né? Se as 2 primeiras lutas foram para decisão, mas pelo menos foram boas, aqui uma luta bem ruim, né? Uma das piores lutas que eu vi na minha vida. Realmente não é a pior, né? Mas tá ali, viu? Tá disputando. Realmente, o Andrei Arlovski é um cara que, pô, já não era pra estar lutando mais, né? A gente tem que respeitar a história dele. Foi um excelente lutador, é uma das lendas, né? Faz parte da história do esporte, não tem como. O cara luta desde que, sei lá, às vezes dependendo da sua idade, antes de você nascer, né? Então ele merece respeito e reconhecimento, mas a gente não pode só levar isso em consideração e ficar engolindo qualquer luta que ele entrega, né? Então, uma luta bem fraca. E o Martin Buday é pior ainda, porque ele não tem a idade do Arlovski, não tem a quilometragem do Arlovski para entregar uma luta dessa qualidade, né? Então, Martin Buday aí, na minha opinião, o Arlovski podia aposentar e o Martin Buday podia ser mandado aí para casa, porque, cara, lutador assim, interessa alguém assistir um cara desse nível, né? Então, sei lá, sinceramente, eu não faço questão de assistir luta de nenhum dos dois mais. Então, deu pra ver. As 2 primeiras lutas eu gostei, achei legalzinha. Essa aqui de 0 a 10 é tipo 1,5. Acho que nem 2 não vale a pena dar de nota pra essa luta aqui. Pelo amor de Deus, né? Vamos pra próxima. Categoria peso palha, Gillian Robertson contra Michelle Waterson. As meninas ensinando como fazer uma luta decente, né? Uma luta muito boa, tudo bem, foi um monólogo, né? A Michelle Waterson não conseguiu fazer muita coisa, mas ela entrega a luta boa porque ela resiste, ela é guerreira, né? Várias tentativas de finalizações, cotoveladas limpas ali no rosto, pressão o tempo inteiro, tava sem saída e ainda assim ela tenta, né? Então é uma menina que realmente, uma menina entre aspas, né? Uma mulher que tá numa fase horrível, né? Uma sequência de vitórias, de derrotas gigantesca, mas ainda assim ela entrega luta, sabe? Pelo menos ela entrega garra, coração, você vê vontade, você vê que ela tá tentando pelo menos, né? Então, diferente da luta dos caras, por mais que ela esteja numa má fase e, pô, foi atropelada, a gente vê vontade, pelo menos, né? Então, eu acho que é isso que faz diferença. E a Gillian Robertson tá de parabéns, vem cada vez mais evoluindo, é uma atleta nova, ela
tem esse jogo de pressão muito forte, um excelente jogo de finalização. Eu acho que realmente ela poderia ter golpeado um pouco mais para achar as brechas para as finalizações dela, né? Ou então mesmo, busca o ground and pound para nocautear. Né? Não precisa só, sei lá, não sei se a ideia dela é ter um recorde de finalização e, né, e etc, porque parecia isso, mas eu acho que ela podia botar a cotovelada, botar mais agressividade ali, porque nessa luta, por exemplo, poderia ter acabado, né? Depois, peso galo, Peyton Talbot, o maior favorito da noite, venceu o Yanis Ghemmouri no primeiro round com apenas 19 segundos. Pois é, o Peyton Talbot justificou o seu favoritismo gigantesco, né? Ele nem precisou se esforçar, não precisou suar. Ele simplesmente achou a distância, conectou a patada ali e acabou a luta. Assim, não tem nem muito o que falar da luta, né? Peyton Talbot precisa pegar caras, não, claro, top 15 já, top 10, não, também não precisa exagerar, mas dá pra pegar um pouquinho melhor já, né? Dá pra gente ir subindo aí. Mas é um cara que parece, né? Parece realmente muito promissor, né? Muito bom, né? Bem legal de assistir. Luta boa, rápida, mas interessante. Depois, peso pena, o brasileiro Jean Silva era um azarão também, assim como o Vinícius. Ele enfrentou o Charles Jourdain e ele venceu por nocaute no segundo round. Aqui me dei bem nas apostas, inclusive na live com o Rafa da MMA hoje antes do evento. Falei, né, que iria de Jean e tal. E o Jean, assim, eu não queria ficar falando muitas apostas aqui, mas é que vem na cabeça e às vezes vocês perguntam. Mas eu fui de Jean e nocaute e botei round também. Então nesse aqui eu me dei bem. Outras mais pra frente eu não me dei muito bem, mas vocês já vão saber que eu vou falar lá. Mas enfim, o Jean basicamente conseguiu colocar a sua agressividade para jogo, como sempre, conseguiu ter um maior volume de golpes, né? O Charles Jourdain tentou ali algumas quedas, até conseguiu algumas e tal, mas não foi o suficiente para parar o brasileiro, né? O brasileiro realmente, ele tem uma força nos golpes que para a categoria de peso é bizarra, né? Então ele foi agressivo, mas ao mesmo tempo não se descuidou tanto, né? Porque quando o cara fica muito agressivo, indo que nem louco, às vezes ele acaba tomando umas ali à toa, né? Como o Diego Lopes acabou tomando, mas eu já vou chegar na luta dele. E o Jean foi bem, né? Foi bem, conseguiu ali 2 knockdowns, conseguiu belíssimo nocaute. Não era um azarão tão grande, né? Mas isso mostra que a galera tinha algumas certas dúvidas, mas depois desse resultado, tenho certeza que a galera vai ficar mais de olho, né? Vai começar a considerar melhor ele aí para as próximas lutas. Então, gostei bastante aí da performance dele. Depois, peso pena de novo, André Fili contra Cub Swanson. Quem venceu foi o André Fili na adesão dividida. Aqui eu não sei se eu concordo muito com a decisão. Talvez a vitória do Cub Swanson, para mim, pelo menos, faria um pouco mais de sentido, mas uma luta boa também, né? Uma luta bem disputada, quantidade de golpes bem parecidas, movimentada. Cub Swanson é sempre legal de assistir, né? André Fili também rende bem, então uma luta legal também, né? Teve uma ou outra luta chata no meio aí, né? Como eu falei, mas até aqui a maioria de lutas boas, né? Depois peso médio, Joe Pyfer contra Marc-André Barriault, mais uma luta que acabou no primeiro round por nocaute, apenas 1 minuto e 25 segundos. O Joe Pyfer despachou o Marc-André Barriault, nem deu graça, né? O Marc-André é um cara bom, é um cara nocauteador, é um cara perigoso, mas o Joe Pyfer na trocação é embaçado, né? Ele coloca golpes com muita precisão, com muita força, ainda mais nesse iniciozinho de luta. Então, assim, é um cara bem complicado, né? É um cara aí que tem um futuro também, parece, pelo menos, bem promissor, né? Tem uma idade boa, tem muito tempo pela frente. Sei lá, eu acho que se colocar só trocador no caminho dele ali, grandes chances dele, né, realmente se destacar ainda mais, né? Pode ser ali que na luta agarrada e tal, às vezes ele dá uma rateada, né? Ainda não seja um cara que se pegar os caras tops ali, né, vai dar certo. Mas, realmente, na trocação, se parar para trocar com ele, é perigoso. Né, tem um poder de nocaute ali que qualquer um que vacilar ele pode derrubar. Na próxima luta, Ian Machado Garry venceu o Michael Page na decisão unânime. Essa foi uma das lutas que eu errei o palpite, errei a minha aposta, tá? Eu achava que o Michael Page venceria. Foi uma luta interessante, né? O Michael Page mostrou que o nível de trocação dele é completamente diferenciado. O Ian Garry é bom de trocação? É bom de trocação, mas foi o que eu falei no vídeo pré-evento. Se ele quiser trocar, ele vai perder. E ficou nítido isso. Se ele quisesse manter a luta na trocação ali, ele ia se lascar. Né? Então ele foi inteligente, que aí foi o que eu falei, se ele lutar MMA, até acho ele favorito, e foi o que ele fez. Ele foi inteligente, ele lutou MMA, ele buscou a luta agarrada, e aí com isso conseguiu vencer. O primeiro round foi claro pro Ian Garry, o segundo foi claro pro Michael Page, e a discussão, né,
não vou falar que é uma grande discussão, mas a discussão ficaria no terceiro round, né? Porque o Michael Page foi bem ali no começo, mas depois o Ian Gary dominou, ficou ali pendurado nele e tal. E aí entra a subjetividade. Ah, vale mais o quê? Né? Os primeiros momentos ali do Michael Page ou o final ali e tal, não sei o quê. Então vai ter discussão. No MMA Decisions, pelo que eu vi, o Ian Gary teve a maior parte das escolhas, né, pra ele vencer na decisão unânime. E olhando a pontuação round a round dos fãs, os fãs acham que o terceiro round, uma leve vantagem, né, pro Michael Page. É discutível, tá? Não vou falar que é garfo, nem pra um lado, nem se fosse a vitória pro outro. É realmente discutível porque entra o critério ali do que vale mais. E todo evento a gente acaba falando a mesma coisa, né? Ah, o que vai valer mais? É um ou dois, três golpes ali que pegaram bem, ou se o cara grudar, mochilar, às vezes derrubar, não sei o quê. Então é complicado, tá? Então eu, particularmente, assistindo ali ao vivo, marquei 2-1 pro Michael Page, tá? Assim como falaram na transmissão brasileira, se eu não me engano, o Joe Rogan também falou na transmissão gringa e tal. Mas, cara, é um terceiro round ali que é tão parelho que não dá pra discutir, assim. Então, pra um lado ou pro outro, sinceramente, tanto faz. Então, gostei da vitória do Ian Gary, né? Nesse caso, ele foi declarado vencedor. E não vou mais, né? Até pra deixar claro, não vou duvidar dele, né? Eu realmente dei o palpite pro Michael Page porque foi o que a gente viu na trocação. E eu achei que o Ian Gary ia aceitar mais a trocação. Até no vídeo pré-luta ele fala que ele é mais rápido que o Michael Page e tal, mas na hora que começou a luta ele não quis, né? Não quis brincar, porque realmente era complicado. Então, Ian Gary se mostrou um bom lutador, venceu o Michael Page, que pra mim é uma pedreiraça, tá? Muita gente desdenha do Michael Page, mas eu não, eu reconheço, eu acho ele um baita lutador. Então, parabéns pro Ian Gary, que foi inteligente, não deixou o ego falar mais alto, fez o que precisava fazer. Então, tá de parabéns. Acho realmente ele um bom lutador. E nem questão mais de hype, eu acho que ele realmente já é realidade, né? Só que o Michael Page, pra mim, né, essa trocação dele realmente era o diferencial. Mas o Ian Gary provou que ele é um lutador inteligente, não deixa o ego subir na cabeça e fez o que tinha que fazer. Então, vamos ver os próximos passos aí. E cada vez mais tem o meu respeito, realmente. É um lutador muito bom, né? É inteligente, eu gosto disso. Eu gosto de cara que é inteligente, que faz o que tem que fazer pra ganhar a luta. Vamos ver os próximos passos. Depois, peso galo, Macy Chiasson contra a Maíra Bueno Silva, outra luta que eu me lasquei no palpite e no bolso, né? Fiz a aposta na Maíra, botei vitória finalização, botei round, me lasquei em todas, né? Pra quem não fala, você não fala quando você erra, quando você perde, então, tá aqui, né? Mais uma. E a Macy Chiasson venceu por conta de uma baita cotovelada no ground and pound que abriu um corte gigante ali na Maíra. A Maíra reclamou muito que o médico parou, mas não tinha como, né? Um corte gigantesco, a luta não podia continuar, não tem o que fazer, não dá pra reclamar, né? Mesmo eu apostando na Maíra, torcendo pra Maíra, o Parrumpa no corner, não tem como dizer que, não devia ter parado. Devia, pelo amor de Deus, né? Abriu um corte absurdo. Então, é um resultado que não tem muito o que fazer, né? É um resultado meio ruim, porque perdeu porque o médico parou, né? Então, pro lutador é muito ruim esse resultado, porque vai ficar pensando, pô, mas se tivesse continuado, pô, eu tava bem, pô, não sei o quê. É uma merda, né? Mas, enfim, até a luta acabar ali, eu acho que a Maíra tava bem, mas ainda mais no começo do round, né? Tava trocando bem e tal. Só que a Macy Chiasson é muito alta e ela começou a encontrar mais a Maíra e começou a dar uma complicada, né? Eu comecei a querer mais que a brasileira fosse pra luta agarrada, né? Pra zona de segurança ali. Mas a Macy Chiasson também é boa na luta agarrada. Então, ficou uma situação delicada, né? Realmente o que as bolsas mostravam de equilíbrio foi o que a gente viu aí, né? Só que o ground and pound ali realmente acabou com a luta. Então, é complicado, né? É um nível muito alto. É um golpe no ground and pound que pode acabar com tudo. Então, a Macy Chiasson fez o que muitos atletas não fazem, né? Aproveitar o ground and pound, bota cotovelo, causa dano, e aí, numa dessas, ela conseguiu a vitória, né? Então, tá de parabéns aí a Macy Chiasson, vai dar uma subida no ranking e etc, né? É uma boa lutadora, mas é uma pena, né? Porque a gente sabe que a Maíra é muito boa e aí não dá nem pra falar que é azar também, porque foi um golpe, enfim, uma situação delicada, né? Infelizmente não deu. Depois, luta na categoria meio pesado, tivemos Roman Dolidze contra Anthony Smith, luta bem mais ou menos, o Roman Dolidze era favorito e venceu na decisão unânime. Teve até um momento que ele quase nocauteou, né? Só que não conseguiu, aí ficou muito tempo travado ali. O Anthony Smith não é ruim, né? Mas comparado ao passado, né? Ele tá bem pior, né? Ele era muito melhor antigamente. E tá numa fase mais ou menos, né? Teve uma vitória na passada, mas já não entrega a luta muito legal. O Dolidze também é um cara que faz lutas bem mais ou menos. Então, pra mim aqui foi uma luta bem né? Nem preferia que tivesse pulado logo pra próxima, que é peso casado, Diego Lopes contra Dan Ige, no final das contas, né? Que loucura, né? Toda essa situação de mudança de adversário, né? E o Diego Lopes venceu na decisão unânime. Gostei da luta. Dan Ige lutou muito bem pra quem pegou a luta ali na hora, praticamente. Tudo bem que o Diego também era uma luta em cima da hora e tal, mas o Dan Ige foi mais em cima da hora ainda, né? E o Dan Ige foi bem, ganhou bem o terceiro round,
round, tá? O Diego, na minha opinião, vendo e conhecendo o jogo do Dan Ige, eu acho que o Diego deveria ter buscado a luta agarrada desde o começo, né? Não deveria ficar trocando box, trocando ali na curta, ficar brincando com fogo, né? Ah, ele bate forte, ele nocauteia, legal, mas o Dan Ige é o melhor dele, isso. Pra que você vai fazer isso, né? Então o Diego se expôs em muitos momentos ali que poderia ter dado ruim, tá? Então conseguiu ganhar os rounds, ganhou a luta, pô, parabéns, mas correu vários riscos ali desnecessários, né? E no terceiro round se desgastou completamente. Se essa luta fosse uma luta principal de um Fight Night, mesmo nessas condições que os dois estavam ali, que o Daig pegou a luta em cima da hora, o Daig tava muito mais no gás que o Diego. Então se tivesse um quarto e quinto round ali, provavelmente o brasileiro ia perder. Então é um baita lutador, lutas extremamente emocionantes, é um dos caras que eu mais gosto de assistir, já falei isso desde a primeira luta dele, né? Virou um dos meus atletas favoritos aí de assistir, porque realmente entrega a emoção, dá tudo e tal. Então, pô, eu gosto muito, mas aqui nessa luta ficou nítido alguns pontos que ele precisa melhorar, né? Então, pô, ir pro jogo forte do adversário não é uma boa, ir pra trocação franca, ainda mais numa distância boa pro Dan Ige, não é uma boa. Realmente, na hora que vai pra luta agarrada, você vê a diferença, como ele é muito bom, né? Pô, ele buscou várias finalizações bem ali, Dan Ige se defendeu muito bem também, porque se o Dan Ige não tivesse o nível de jiu-jitsu que ele tem, tinha ficado pelo caminho, né? Então, eu acho que é só isso, né? A questão de, talvez, tomar cuidado ali na trocação, talvez também, se possível, né? Quem sabe, tomar cuidado com o gás, né? E etc. Porque realmente o Dan Ige fechou muito bem a luta ali, né? Deu uma preocupadinha, mas enfim, boa vitória do brasileiro. Vamos ver os próximos passos. E na luta principal, meio pesado, Alex Poatan Pereira enfrentou Iri Prochazka, revanche entre eles. E se na primeira luta o Prochazka venceu o primeiro round, tava bem na luta, achou alguns golpes e tal, teve a paralisação que para algumas pessoas deu polêmica, parou antes, não parou, enfim, dessa vez todas as dúvidas foram esclarecidas, né? O Poatan venceu o primeiro round nitidamente, não tem discussão, terminou no último segundo ali dando knockdown. Se fosse 3 segundos antes, já tinha acabado a luta ali, mas voltou pro segundo round e o Poatan achou um chute alto com a perna da frente ali, e o Prochazka não viu o golpe, caiu mal, poderia ter sido interrompido ali já, mas eu acho que pensaram assim, né? O Herbie Dean pensou, bom, na primeira teve discussão se parou certo ou não parou certo, então eu vou deixar. E aí o Prochazka, aí o Poatan foi, deu mais alguns golpes, aí coitado do Prochazka, que já tava grog do primeiro round, grog do chute do segundo, ainda tomou mais um monte de porrada, coitado, ficou muito mal ali, e aí o Poatan saiu de perto e o Prochazka levantou grog, enfim, tava em outro planeta. Então, a luta foi muito mais fácil do que a primeira, o que é surpreendente, porque como eu falei no vídeo de pré-evento, eu via pela primeira luta que o Prochazka precisava seguir o que ele fez com alguns ajustes. Evita o chute baixo, que no fim ele não evitou nada, evita ir pra cima que nem maluco, que também ele não evitou muito, né? Foi algumas vezes logo no começo da luta, e o Poatan precisaria evitar as quedas e tal, não sei o quê. Conseguiu, né? De certa forma, conseguiu ali evitar e tava muito mais atento, né? Parece que na primeira luta ele meio que tava estranhando o jeito do Prochazka, né? Então tava tomando alguns golpes em pé, tava meio perdido, né? E nessa não. Né? Nessa deu pra ver que desde o início ele já tinha a leitura do Prochazka, parecia que ele já sabia o que o cara ia fazer, sendo que pra mim nem o Prochazka sabe o que ele vai fazer, mas o Poatan já tava esperto, então conseguiu achar muitos bons golpes ali, o Prochazka foi se perdendo, foi se frustrando, ainda mais depois do final daquele primeiro round, e aí no segundo, que ainda devia estar até meio grog, acabou sofrendo nocaute. Então o Poatan mais uma vez provou uma coisa que eu também já tinha falado aqui, ele é favorito contra qualquer nome da categoria que não seja um wrestler, que é o caso do Ankalaev. Mas eu já fiz um vídeo aqui falando só do Ankalaev e já falei, revendo as outras do Ankalaev, eu fiquei meio assim. Pode ser favorito por causa do wrestling, mas nem sei se é tanto. Ainda mais depois dessa performance de hoje, tá? Então eu acho que realmente o Prochazka... Por que eu tô falando Prochazka? Eu li Prochazka aqui na tela. Eu acho que realmente o Poatan tem tudo pra fazer mais, sei lá, lutar 4, 5 anos, talvez ele lute, nem sei se chega a 5 anos, né, mas enfim, mais 2, 3 anos bem aí, ele tem realmente para continuar defendendo o cinturão, continuar aumentando o legado dele, né, quebrando recordes de audiência, inclusive, de venda, de tudo, né, então realmente foi surpreendente, e foi nessa luta, e na do Diego, eu fiz uma múltipla, né, Diego ganhando e Poatan ganhando, que eu recuperei a minha grana e fiz um lucro, tá, porque eu tinha errado a da Maíra, tinha errado a do Michael Page, a do Anthony Smith eu fui de Dolides e fiz um pouquinho ali. Mas enfim, no final das contas, o Diego Lopes e o Poatan na múltipla foi o que me salvou, né, nas minhas apostinhas aí. Mas é isso, vai ter vídeo separado só pra falar da luta do Poatan com o Prochazka, nos detalhes e tal, então por isso que eu não vou me aprofundar pra esse vídeo não ficar gigante, isso aqui é só um resumo do card. Então, Poatan, mais uma vez, brilhou aí, né? E falando então da nota do card, eu acho que isso aqui foi um card, acho que vale uma nota 8.
tá? Eu, quando vi a luta do Arlovski e do Martin Buday, eu já falei, bom, a minha nota não vai ser muito alta não, porque essa luta foi horrível, né? Mas a luta do Poatan foi muito boa, né? Ele não passou nenhum aperto, né? Mas foi boa, porque mérito dele de ter feito o que ele fez. A luta do Diego Lopes foi muito legal, teve emoção mesmo pegando em cima da hora. Ali a luta da Maíra com a Menstruação foi boa, na minha opinião. Michael Page e Ian Gary, eu gostei da luta, vi um monte de gente criticando, mas enfim, eu gosto dos dois, gosto do estilo dos dois, então achei interessante a luta, fiquei preso ali realmente, eu não achei que, tá demorando pra acabar. Teve, claro, o momento do Ian Gary que ele ficou muito parado ali e tal, isso enche o saco, mas no geral foi uma luta muito interessante. Joe Pyfer atropelou, foi legal. André Filipe Swenson foi legal. Jean Silva mandou muito bem. Peyton Talbot atropelou e foi legal. Gillian Robertson foi legal também. O Vinícius Oliveira surpreendeu na primeira e também ganhou. Mesmo a do Tsuruya com o Carlos Hernandes também foi boa, né? Muito grappling ali, muita movimentação, muita troca de posição, muita qualidade. Então, teve sim uma luta horrível, que foi a do Andrei Arlovski, mas quase todas as outras foram boas, tá? Então eu acho que vale sim uma nota 8 para este card. Mas, como sempre, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das lutas, né? Vocês acharam realmente que o Diego Lopes ia se apertar ali contra o Daig? Na verdade, ninguém nem sabia que o Daig ia lutar com ele, né? Mas o que vocês acharam da performance do Diego Lopes? O que vocês acharam dos dois brasileiros azarões vencendo, o Jean e o Vinícius? Enfim, comenta, o importante é você comentar. Sai comentando aqui embaixo, deixa like no vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda, né? E é isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!